Saudações! Meu nome é Coronel Gabriel. O nome é fictício, mas a patente não. Fui durante 30 anos como policial militar. Já vi muita coisa estranha e inacreditável nessa vida. Já vivi situações em que minha vida corria risco e a pressão e a necessidade de agir rápido me salvou. A história que eu vou contar, por mais incrível que possa parecer, é real. E os nomes que aparecerem são fictícios, para preservar a vida particular, pois alguns ainda estão na ativa. Em 2001, meu irmão, que mora em Palmital, noroeste do estado de São Paulo, próximo de Assis, me ligou pedindo ajuda. Nossa família tem um rancho na beira do rio Paranapanema, que divide o estado de São Paulo do Paraná. E este rancho é a base para as nossas pescarias. Plantamos árvores frutíferas, uma criação de galinhas e porcos e uma grande horta. No final de outubro, começaram a acontecer fatos estranhos que meu irmão não conseguia entender. Durante a noite, nossos 2 cachorros começavam a latir incessantemente e parecia que queriam atacar alguma coisa. Mas nada tinha passado da cerca de arame muito forte que colocamos em volta da parte que dava para a pequena estrada que separava o nosso rancho do rancho do meu vizinho. Mas no dia seguinte, meu vizinho apareceu de manhã todo apavorado, pois seus 2 cabritos de raça foram atacados e estraçalhados, parcialmente devorados por algo que deixou mordidas muito grandes e profundas. Todos ficaram muito assustados, pois isso nunca havia acontecido antes. Mas na noite seguinte, aconteceu de novo. Os 2 cães do nosso rancho são Rottweilers, grandes e muito bravos. Só respeitavam a mim e a meu irmão. Nessa noite, houve um alvoroço tremendo, agora no nosso rancho. A casinha em que guardamos rações e que faz divisa com o galinheiro foi arrombada por algo que quebrou a cerca e conseguiu entrar, matando várias aves. Meu irmão ficou apavorado e, à noite seguinte, munido de um revólver calibre 38 e uma espingarda calibre 12, ficou à espreita no mesmo lugar que aquilo entrou na noite anterior. Mas nessa noite, ficamos sabendo que houve um ataque no outro lado do rio, onde um potrinho recém-nascido foi atacado e morto. As pessoas começaram a ficar apavoradas em Palmital, e no outro lado do rio, na comarca de Nossa Senhora de Aparecida, já no Paraná. Meu irmão me ligou e falou da sua reocupação e que o pessoal começou a chamar os ataques de o lobisomem de Palmital. Pois bem, como tinha uma semana de folga, resolvi ir com mais 2 policiais amigos meus, o Sargento Paranhos e o Cabo Francisco, para resolver de uma vez por todas esse mistério. No dia anterior de nossa chegada, a coisa, posso chamar assim, por enquanto não somente entrou no rancho, mas atacou um dos nossos porcos, deixando somente metade do bicho. Nossos cães não conseguiam entrar no cercado dos porcos, pois a cerca era muito forte, mas a coisa entrou sem problemas algum. Chegando na região, conversamos com os sitiantes e com meu irmão, que aliás estava com muito medo, pois sua família mora no rancho, e estava, por enquanto, na cidade com medo, dormindo na casa da cunhada. Montamos campana, cada um de nós em uma parte do rancho. Somente os fundos não precisavam, pois acabava em um pequeno ancorado para o barco de pesca. Mas tomamos as providências de desenrolar alguns arames farpados para que, se a coisa entrasse, se enrolaria e ficaria presa. Eu estava com o meu Taurus calibre 38 de 7 tiros, com munição de ponta oca,
e uma espingarda Boito calibre 12, de 2 canos sobrepostos com chumbo grosso. Balotes do tamanho de uma esfera de rolimã. Tinha mais de 6 cartuchos por segurança. Já meus amigos portavam 2 Pumas Rossi calibre 38 e suas pistolas Taurus 9mm, ou seja, estávamos preparados para tudo. Na primeira noite, nada. Ficamos das 6 horas da tarde até as 6 da manhã e nada de anormal no rancho. Já na segunda noite, preparamos uma isca. Colocamos os porcos em cercado improvisado no meio do terreno que dava direto para o rio. Não deixamos os cães no rancho, pois ficamos com receio dos 2 se machucarem. Portanto, levamos os 2 para a cidade e acho que ficaram felizes da vida por estarem bem longe da coisa. Em volta do cercado, colocamos umas tábuas e enchemos de pregos e viramos para cima. Disfarçamos com palha e terra. Nessa noite, por volta de 1h30, começamos a ouvir um barulho estranho. Parecia um gemido de gente, mas pouco a pouco se transformou em um bufar, como de um cavalo, para no final ouvirmos uns gritos que gelaram nossos corações. Acostumado em aguardar o melhor momento para agir, todas as luzes foram apagadas e deixamos uma lâmpada muito forte acima do cercado que ligaríamos assim que aquilo estivesse por perto. Não deu outra. Ouvimos um barulho de madeira quebrada e a cerca foi derrubada. De longe sentimos um cheiro horrível. Parecia cheiro de bicho morto. Nos deu até ânsia. Os porcos começaram a ficar inquietos e começaram a berrar. De repente, ouvimos um grito horrível e barulho de algo se debatendo no chão. Acendemos a luz forte e o que vimos nos deixou paralisados. Uma coisa grande e preta, parecendo um macaco com longos braços, uma cara que era meio de cachorro com bode e 2 orelhas grandes, acho que com quase 30 centímetros de comprimento. O bicho estava se arrastando e se contorcendo, caindo no chão, pois suas patas ou pés estavam enrolados no arame farpado. Mais próximo dele, o sargento, que do alto dos seus 1,90 m de altura, deu uma pancada com um cabo de enxada. Pancada tão forte que a madeira até quebrou nas costas do bicho, que gritou, levantou-se e foi para cima do sargento. Mas o que ele não sabia era que entre ele e o sargento havia as tábuas com pregos, que para desespero da coisa perfuraram suas patas, e ela parou na hora tentando entender o que tinha acontecido. Aí então, de onde eu estava, tive chance de atirar. Dei 2 rápidos tiros de calibre 12 que acertaram a coisa nas costas, perto do ombro e acima do quadril. Ele se virou e o cabo deu uma rápida sequência de 3 tiros da Puma, bem no peito da coisa. A coisa, cambaleou e correu para o único lugar que ela podia, o ancorado de barco que dava no rio. Só que nós, por estratégia, tínhamos esticado um arame farpado preso de um lado ao outro de 2 pilastras, que faziam o apoio do ancoradouro. Quando a coisa tropeçou, a perna dele deve ter se rasgado até o osso, pois os seus gritos foram tão altos que acredito que as pessoas do outro lado do rio poderiam ter ouvido. Quando a coisa se jogou no rio, chegamos bem na beirada e atiramos com tudo que tínhamos, até que não vimos mais nada na superfície. Lá, a correnteza é muito forte e leva tudo até a usina hidrelétrica de Canoas. Para nós, realmente, aquilo ou a coisa era um lobisomem, e dos grandes, com uns 2 metros ou mais. Ele conseguiu resistir aos tiros e nem o arame farpado conseguiu prendê-lo. Após aquela noite, nunca mais se ouviu falar de ataques aos ranchos. A família do meu irmão conseguiu voltar para o rancho e recuperaram a sua criação.
Quando voltamos para São Paulo, eu e os meus amigos trouxemos frutas, pães, milho e pinga artesanal que o pessoal da região nos deu em agradecimento. Nos dias que se seguiram, liguei para meu irmão e perguntei se alguém da região desapareceu ou algo parecido. E nada, ninguém deu por falta. Para as pessoas que duvidam desses seres, eu somente tenho a dizer que nos meus 30 anos de polícia, nunca fiquei tão assustado com o que vi. Se alguém duvida desse relato, tudo bem. Espero que nunca se deparem com o que eu vi naquela noite. Agradeço o seu tempo e um forte abraço a todos. Boa noite.